E assim, em pé, estenda as suas mãos em direção do Anderson e da família dele. Hoje o Anderson é canal de Deus hoje para nós. Você não veio esse grupo de oração, irmão Matula. Não foi o acaso que eu trouxe aqui, foi o próprio Deus. Por isso, abra o teu coração para aquilo que Deus quer falar para você nesta noite. E se prepare, porque você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito que chegou. Deus hoje começa a escrever uma nova história na sua família. Por isso, reze, peça ao Senhor que use o Anderson para que seja hoje boca de Deus para nós. Receba, Senhor, Anderson, todas as suas palavras, Senhor, faça escrever pelo teu coração. E que ele fale, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer que ouçamos. E que a Virgem Maria interceda pela vida do Anderson e por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Irmãos, que primeiramente quero dizer que é uma alegria, né, estar aqui nesta noite com vocês. Agradeço o convite e, sobretudo, me alegra o coração, porque quando eu vou pregar, eu posso exercer o ministério que o Senhor me chamou, que é este ministério da pregação. Então, quando eu digo que é uma alegria estar aqui, primeiramente, é uma alegria verdadeira, porque a palavra vai dizer que a boca, a minha e a tua boca só pode falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então, quando eu digo que é uma alegria, realmente é uma alegria. Eu me chamo Anderson, sou da diocese vizinha aqui de Guarulhos, né, diocese de Santo André. Moro na cidade de São Caetano do Sul, mas participo do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Diadema. Eu estou no movimento já há ao longo de 18, 19 anos, quase 19 anos eu vou fazer. E neste tempo de graça, né, o Senhor me chamou a este ministério. Eu costumo dizer que o ministério de pregação é o lugar que eu encontrei a forma de levar Jesus às outras pessoas. E aí cada um vai se encontrar dentro de um ministério, seja de música, seja de intercessão, seja de cuidar das crianças, né? Eu sei que aqui tem um espaço dedicado para cuidar das crianças, não importa. O importante é que um dia o Senhor traçou os nossos caminhos e nós estamos aqui agora para servir. Neste tempo de graça também o Senhor me chamou à presidência do Conselho. Então eu presido o Conselho da Renovação Carismática Católica lá de Santo André. Nós temos ali 7 cidades, né, 10 regiões e 184 grupos de oração em toda a diocese. Então, assim, é uma imensidão a ser pastoreada. Eu acredito que em Guarulhos tem 84, né, uma coisa bem próxima disso. Então, nós temos praticamente o dobro do grupo de orações de vocês. E eu também sei que aqui o trabalho do Toninho é um trabalho super bacana, a gente sempre se encontra quando nós estamos juntos nos grandes encontros do movimento. E também, neste tempo, eu secretaria o Ministério de Pregação do Estado e coordeno a comunicação do Ministério de Pregação Nacional. Apesar de tudo isso, apesar do Senhor ter me chamado a tantas coisas, eu também digo sempre, a renovação carismática católica não é a minha vida. O Ministério de Pregação não é a minha vida, a presidência do Conselho Diocesano não é a minha vida e nenhum dos outros trabalhos que eu faço para este movimento é a minha vida. Assim também como não deve ser a de nenhum de vocês. A nossa vida precisa estar centrada em uma única pessoa, que é Jesus. E quando nós falamos então nesta noite, né, um grupo de oração voltado para as famílias, eu quero te dizer, Jesus precisa ser o centro da tua casa. Jesus precisa ser o centro da tua vida. E se até o momento que você chegou aqui neste grupo de oração, Jesus não era o centro, ele precisa ser a partir de agora, de todas as coisas. Jesus precisa ser o centro das alegrias, das tristezas,
Jesus precisa ser o centro da educação dos filhos, Jesus precisa ser o centro do matrimônio e de todas as outras coisas. Nossa, mas eu estou desempregado. Jesus precisa ser o centro de tudo. Só que nós temos uma grande tendência de tirar a centralidade de Jesus e nós vamos colocando outras coisas no lugar dele. As dificuldades, os problemas, os vícios, a doença, a tristeza, a angústia. E aquilo vai tomando conta muitas vezes da nossa casa, não é assim? Ao ponto de nós verdadeiramente tirarmos os olhos completos do Senhor. Irmãos, nesta noite eu não sei quanto tempo você demorou para chegar aqui neste grupo de oração. Talvez a tua casa seja aqui do lado, seja o que divide a tua casa com a igreja seja o muro. Eu levei 2 horas para chegar da minha casa aqui no grupo de oração. Mas eu quero te dizer que, independente do tempo que você levou, nós não podemos voltar para casa da mesma forma como nós viemos. Então, se você demorou 2 horas, assim como eu, então você não pode voltar indiferente para a tua casa. Ah, mas eu levei 1 minuto. Não importa. Não importa o tempo que nós percorremos para chegar até aqui. O importante é sairmos daqui nessa noite decididos pela nossa família. Amém? Amém. Eu quero te convidar a pegar aí a tua palavra. Lá no início, vai ser fácil a gente achar, né? Gênesis, no capítulo 1. O primeiro livro, né, da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Para que nós possamos, então, fundamentar esta pregação na palavra de Deus. Nós vamos pegar primeiro em Gênesis capítulo 1 e depois nós vamos pegar em Gênesis 2. Do 26 ao 27. E depois nós vamos pegar no capítulo 2, a partir do versículo 18. Amém? Então, Gênesis 1, do 26 ao 27. A palavra então vai nos dizer assim. Talvez a minha tradução seja diferente da sua, porque é menina da Jerusalém, mas o sentido da palavra é o mesmo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Agora no capítulo 2, né, só você mudar aí a tua página. Lá no versículo 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Lá no 21 agora. Então Deus fez Caim, tocou sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tiraram do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos, é carne de minha carne. E ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, então, baseado nessa palavra, que já vem nos relatar o modelo de família, aquilo que realmente nós que somos católicos, apostólicos, romanos e filhos de Deus professamos neste tempo, não este modelo de família que o mundo quer nos fazer engolir goela abaixo, né? Mas dentro daquilo que Deus realmente criou. E é interessante que quando nós falamos de família, nós temos que falar primeiramente
de uma família que é perfeita, uma família que vem nos trazer a essência da perfeição e da unidade. E eu não estou falando aqui de José, Maria e Jesus. Eu estou falando aqui da Santíssima Trindade. Porque quando nós falamos de família, desde toda a eternidade, vejam que dentro da Santíssima Trindade existe um Deus que é Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito. Um único Deus em três pessoas em um único Deus. Algo que é humanamente impossível de se explicar. Algo que humanamente é impossível de se entender, de se compreender. E nós só conseguimos compreender isso se nós verdadeiramente estivermos tomados pelo poder do Espírito. Porque é Ele que nos convence das coisas do céu. Então, quando nós falamos da Santíssima Trindade, aí dentro nós já vemos um relacionamento de um Deus que é Pai e de um Deus que é Filho. Então, desde toda a eternidade, quando não existia nada, já havia um sinal de família para nós. E aí, então, quando nós pegamos a palavra lá em Gênesis, nós vamos, todo mundo, eu creio que já leu, já em algum momento meditou, já viu um filme. Quando nós pegamos a palavra de Gênesis, o Senhor vai nos dizer que quando Ele criou todas as coisas, e foi assim que Ele fez, foi criando, todas as coisas que Ele criava, no final da criação, Ele dizia o quê? Que era perfeito. Então Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, e no final do dia Ele dizia, está tudo perfeito. Mas vejam que quando nós fizemos a leitura dessa palavra, o Senhor vai dizer que depois que Ele criou o homem, que faltava uma coisa. Veja que a perfeição não estava completa, né? E aí então Ele chama o homem, faz com que ele adormeça, vai assim dizer a palavra, dali então tira uma costela e dali cria então uma mulher. E a palavra ela vai nos dizer que o Senhor então, Ele criou uma mulher para ser a auxiliadora daquele que realmente iria ser ali o protótipo de uma família perfeita. É claro que nós nunca vamos saber qual é o final dessa história, como seria essa perfeição desta criação. Porque quando o Senhor criou então o homem, e aí Ele foi dizer para ele tudo aquilo que ele podia fazer, ele não podia fazer, Ele disse que ele não poderia tocar no fruto de uma árvore. Mas aí então, depois que a mulher é criada, e que a gente não vai julgar se foi a mulher, se foi o homem, não importa. O que aconteceu ali foi uma desobediência. Por isso, o princípio de todo o pecado é a desobediência. Quando eu parto do princípio de desobedecer algo que seja de Deus na minha vida, eu já estou no princípio da desobediência. E ali então, quando eles tocam naquele fruto, quando eles comem naquele fruto, nós sabemos que foi o próprio demônio que fez toda aquela nação, porque ele sabe dos planos de Deus, e ele sabia dos planos de Deus para aquele homem, para aquela mulher. Então, houve ali uma destruição, né, de uma aliança que era perfeita, e nós só fomos reconciliados lá na frente. Também nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E no desenrolar então dessa história, Deus sempre contou com alguma família. Vejam que Deus sendo Deus, Ele poderia ter dito naquele dia, eu não quero mais isso. Eu levei 7 dias para construir tudo isso, eu levei 7 dias para fazer toda essa perfeição, e agora no último dia, no dia em que eu criei o homem, aquele que vai habitar, que vai conduzir, que vai multiplicar agora os seus filhos, a sua descendência, Ele me faz isso, eu vou aniquilar com tudo. Mas não, nós estamos vivendo no ano da misericórdia, nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso. E a grande prova disso é este grupo de oração. Porque o Senhor nos diz em profecia que cada grupo de oração existente, seja aonde for, é nada mais, nada menos do que o seu coração. E se nós então estamos no grupo de oração, que é o lugar, que é o coração de Deus,
nós estamos então nesta noite dentro da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é nada mais, nada menos do que o seu coração. E é um coração bondoso, misericordioso, acolhedor. Porque diante de tudo aquilo que aconteceu, Deus continuou a confiar no homem. Vejam que Ele confiou em Noé, não só em Noé, mas em toda a família de Noé. Para fazer o quê? Para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Vejam que Deus também contou com a ajuda de Abraão. E Abraão se tornou tão especial diante de Deus com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, que lá a palavra, em Gênesis 12:3, vai dizer assim: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra. Quando eu cheguei aqui no grupo de oração, a irmã perguntava assim: tem alguém aqui que tem família? Todos nós, né? Ou alguém aqui nasceu de chocadeira? Não, né? Tem alguém aqui que tem família? Sim ou não? Sim. Então fala assim: eu tenho uma família. E a palavra diz assim: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então a minha família e a tua família, as nossas famílias, todas, a partir então da vida de Abraão e daquilo que ele foi diante do Senhor, recai sobre nós então uma bênção de Deus, porque todas as famílias da terra, veja o que o Senhor não está dizendo, só as famílias de Guarulhos, ou só as famílias de Santo André, só as famílias de São Paulo, não, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Mas é claro que o Senhor então ele não para, porque aquela situação do Éden, aquela situação de pecado, apesar do Senhor contar com tantas pessoas durante este processo, apesar de tantos holocaustos, de tantos sacrifícios, nada disso era perfeito. Era preciso que houvesse realmente o derramamento de um sangue de alguém que realmente nos reconciliasse com Deus. E Deus, sendo Deus, Ele poderia simplesmente ter dito: olha, meu filho, vai lá, salva esse povo que está perdido, depois eu te trago de volta. Mas não, Deus precisou mais uma vez de uma família. Deus foi lá contar com aquela jovem, Deus foi contar com Maria, Deus foi contar com José, para que, na união daquilo que eles já planejavam ser, que era uma família, se gerasse então ali o seu filho. E não poderia ser no seio de qualquer pessoa, não poderia ser qualquer pai. Nós estamos falando do Filho de Deus, nós estamos falando do filho daquele que foi ofendido, porque lá no Éden, quem foi ofendido foi Deus, Deus Pai. Então ele conta com aquela família de Nazaré. E vejam que quando Maria pega de surpresa no anúncio de que ela vai então não só ser mãe, mas que ela vai conceber o Filho de Deus, nós sabemos que ela fica com medo, ela não sabe como vai se dar isso. O anjo diz que o Espírito virá sobre ela para que ela possa então aí fecundar o Filho de Deus. José então, aquele que não iria compreender essa situação. Queridos, imagina você, homem, namorando aí, talvez, noivo, a sua esposa chegando, a sua noiva, a sua namorada chegando para você dizendo que ela está grávida do Espírito Santo. O mínimo que você faria é a mesma coisa que José, né? Não, ele está louco. Isso não existe. Mas o Espírito é aquele que convence. E aí aquele mesmo Espírito visita também José. E aí nós vemos então um exemplo de perfeição de uma família. E vejam que Jesus, ele não era conhecido como o Filho de Deus.
Porque a palavra vai nos dizer, lá em Mateus 13,55, quando perguntavam quem é ele, as pessoas diziam que ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho de Maria. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus, o vendo também como uma família por trás. Não era simplesmente Jesus, não era simplesmente o Filho de Deus, era o filho do carpinteiro e o filho de Maria. É a mesma coisa quando a gente vai crescendo ali, né, na vizinhança, vai crescendo ali naquela mesma cidade, no mesmo bairro, quando as pessoas dizem, mas quem é fulano? Ah, é o filho da Maria, é o filho do José, é o filho do Pedro. E isso muitas vezes vamos carregando a nossa vida, né? Nós temos o nosso nome, a nossa identidade, mas sobre a nossa identidade também muitas vezes nós trazemos a nossa família. Porque a nossa família muitas vezes é realmente uma referência dentro da igreja, do bairro, talvez tenha um comércio na cidade, e as pessoas olham para nós sempre tendo essa referência da família. Um outro fator importante é que a igreja, nós sabemos que, e é um erro muitas vezes dizer que a igreja nasceu em Pentecostes, não. A igreja nasceu na cruz. A igreja nasce no momento em que o Senhor é crucificado. Ali a nossa igreja nasce. Pentecostes é aquele ato que impulsionou, porque os apóstolos, né, os discípulos estavam com medo. Se aconteceu aquilo com Jesus, o que então vai acontecer conosco? É melhor então nós ficarmos quietinhos, né, aqui na nossa, sem dar muita bola, porque senão nós vamos também parar na cruz. Mas quando o Espírito vem então em Pentecostes, quando o Espírito adentra a sala do cenáculo, aquele impulsionar, essa ação missionária realmente do Espírito, faz com que os discípulos saiam em missão. É aquela força que ele vai dar para que os discípulos possam realmente cumprir aquilo que eles viveram com o Senhor. É a mesma coisa de quem é servo hoje no grupo de oração. Eu sempre costumo dizer, nossa, eu nunca me imaginei ir na frente de um grupo, ir na frente de pessoas para proclamar a palavra de Deus. Mas essa força vem de onde? Do Espírito. Talvez o Ministério de Música jamais imaginou um dia fosse vir aqui, cantar, tocar, mas o Espírito é esse que impulsiona, que nos leva realmente a anunciar o nome do Senhor. Então, quando os discípulos saem em missão, não existia igrejas, não existia templos prontos como nós temos hoje, não existia basílicas, santuários. A igreja se fazia dentro das casas, dentro dos lares. Ali começa o trabalho da igreja. E a palavra em Atos vai nos dizer que quando os discípulos iam ao encontro das pessoas, havia ali um amor fraterno, havia ali o partir do pão, havia ali uma ajuda de um para com o outro. Aquilo que faltava no outro, eles chegavam a vender os seus bens para dar ao outro. Mas, sobretudo, eles se encontravam para partir o pão, para a fraternidade. E o que nós estamos fazendo hoje aqui no grupo de oração é exatamente isso. Vejam que cada um de nós, como diz a música, né, veio por um caminho, tem uma história. Cada um de nós tem uma família, tem uma situação particular. Cada um de nós, quando saiu da sua casa para vir aqui, traz no seu coração uma situação específica, seja do esposo, seja da esposa, seja dos filhos, seja dos parentes ligados à nossa família, tio, tia, primos, não importa. O importante é que nós estamos aqui nessa noite para partilhar de algo que é comum. Isso comum que nos traz hoje aqui é o próprio Senhor. Irmãos, mas vejam que com tudo isso de família, com tudo isso que nós temos falado até aqui, com todas essas bênçãos de saber que desde a eternidade o Senhor pensou na família através da Santíssima Trindade. Depois o Senhor então, Ele manda o homem, manda a mulher, Ele mesmo faz, só que isso é destruído. Depois Ele nos reconcilia novamente através de uma família, a família de Nazaré. Depois começa essa missão nas casas e hoje nós estamos aqui como igreja. Nós também sabemos que existe uma grande invertida
por trás disso tudo, para que as nossas famílias sejam destruídas. Nós estamos falando aqui daquele que realmente, desde toda a eternidade também, sonha com essa destruição. Porque vejam, quando Deus criou o homem e a mulher, ali poderia ter se começado então a perfeição, mas não. Ali o demônio já entra na história da humanidade. E como ele é astuto, como nós sabemos que ele vai rondando, ele vai cercando, ele nos seduz, assim também ele fez lá. E as nossas famílias, os nossos lares, têm sido realmente lugares atacados pelo inimigo. E ele quer realmente destruir as famílias, como também a irmã dizia aqui. Se nós pudéssemos ver a batalha espiritual que é travada todos os dias ao nosso redor, se nós tivéssemos estes olhos da fé tão apurados, nós iríamos ver este combate espiritual que é travado constantemente. E assim, eu quero te dizer nessa noite que são batalhas realmente para nos destruir, para nos desestabilizar, para acabar com aquilo que nós sonhamos. Porque, apesar de não ter dito, mas o tema dessa pregação é família, um sonho de Deus. E todas as nossas famílias, cada uma delas, aquelas que já se iniciaram e aquelas que irão ainda se iniciar através aí dos namorados, dos noivos, é um sonho de Deus, é um desejo de Deus. E vejam que, quando nós temos um sonho, se você tem um sonho de comprar uma casa, se você tem um sonho de comprar um carro, se você tem um sonho de entrar numa faculdade, não sei, não importa, qualquer um que seja o teu sonho, quando a gente começa a sonhar com algo, a gente quer realmente realizar, a gente começa a fazer projetos, não é assim? A gente começa a fazer planos, a gente começa a traçar metas. E se a família é um sonho de Deus, com certeza Deus também tem projetos para a nossa família, Ele tem metas, Ele realmente tem um destino certo para a minha e para a tua família. E vejam que o Senhor nos chamou à santidade. Então a minha e a tua família tem esse chamado maior, que é o chamado da santidade. Mas vejam que, diante de tantas coisas que acontecem, no nosso dia a dia, o demônio então, com essa sutileza dele, ele vai utilizando de algumas armas. Eu poderia citar aqui inúmeras, mas eu vou citar apenas algumas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma relativação de autoridade. Vejam que aquilo que era certo virou errado e aquilo que era errado virou certo. Não está assim? Quem era a autoridade máxima da nossa casa no passado, senão o pai e a mãe? Mas dentro desse relativismo de autoridade, os pais vão perdendo total autoridade da casa. E essa autoridade muitas vezes começa a ser dividida com os filhos. Manda pai e manda filho. E quem gritar mais alto manda mais. E isso é uma ação demoníaca. Porque quem tem total autoridade dentro do lar deve ser sempre o pai e a mãe. E a última palavra deve ser sempre a deles. Mas muitas vezes a última palavra tem sido a dos filhos. Porque acham que sabem mais do que todo mundo, né? E é por isso que acontecem as grandes tragédias. Porque quando o pai ou a mãe diz não, aquilo é como se fosse uma ofensa, como se fosse uma grande ofensa. Eu lembro que quando meu pai ou minha mãe dizia não, eu simplesmente baixava a cabeça e ia para o quarto. Chorar, berrar, podia gritar, espernear, mas estava mantida a decisão. Hoje sempre existe uma troca, Vai virando uma barganha de troca a relação de pai para com filhos. Uma aceitação da infidelidade. Isso eu falo aos casais. O casamento se tornou hoje para a sociedade a forma mais arcaica de se viver. Não precisa ir para a igreja para receber a bênção. O que importa é ir para o civil, porque se houver separação, cada um pega as suas coisas e ema, Cada um vai viver a sua vida.
Ou se não bastasse, agora existem os contratos, né? Não precisa nem seguir, a gente faz um contrato como se estivesse comprando, como se estivesse alugando alguma coisa. E a vida então se torna um campo aberto, porque não existe compromisso. Tem uma música do mundo que vai dizer: eu sou de todo mundo e todo mundo é de ninguém, uma coisa nesse sentido, né? Então vira mais ou menos isso. E o mundo ele vai, de uma certa forma, nos induzindo a isso. Eu lembro que recentemente tinha uma novela que o cara tinha 3 mulheres, 3 esposas. E mas quem é casado aqui? Homem que é casado? Levanta sua mão. Irmão, uma já dá trabalho, imagina 3, né? Só que isso que o mundo vai pregando de uma forma muito sutil, de que a infidelidade passou a fazer parte do casamento, que é algo para a sociedade totalmente falido hoje. Por isso, se aumentou uma grande e inúmera quantidade o número dos divórcios. Porque hoje a primeira coisa que o casal faz, quando existe um problema, existe uma situação dentro do relacionamento, é a separação. Não se pensa em mais nada, não se pensa em rezar, em orar, em procurar o irmão, em ir ao grupo de oração, em procurar o sacerdote, em procurar uma ajuda, em procurar um tratamento. A primeira solução apresentada é: vamos nos separar, cada um pega as suas coisas e volta para a casa dos pais. O enfraquecimento, né, da aliança matrimonial, que eu acabei de dizer sobre o divórcio. A frieza dos relacionamentos. Hoje, o que o mundo prega é que nós temos que produzir cada vez mais. Então eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar e sempre trabalhar cada vez mais, eu tenho que fazer hora extra. E aí quando eu chego em casa, eu já estou cansado, eu quero dormir, eu quero descansar. No final de semana, eu quero estar com meus amigos, eu quero jogar futebol, eu quero ver o meu time jogando, eu não quero me relacionar com os filhos, eu não quero me relacionar com a família, eu não quero me relacionar com ninguém. Isso vai nos enfraquecendo. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes isso de algum familiar seu, mas você está sumido, né? Eu não te vejo mais, a gente não convive mais. E é interessante que nós muitas vezes nos reunimos como família só nos funerais, não é assim? Nos grandes momentos celebrativos, nós nunca estamos presentes na sua totalidade como família. No aniversário, no batizado, naquele almoço de domingo, no Natal, no Ano Novo. Mas aí quando morre alguém da família, aparece parente que a gente nem sabe de onde, né? Vem todo mundo para se encontrar naquele momento de tristeza. Uma outra situação que tem acontecido é a indisciplina, principalmente dos filhos, dos nossos filhos, que por essa sociedade que vai dizendo que não se pode mais disciplinar os filhos, né? Se você puxa a orelha do teu filho, se você dá um tapa no teu filho em público, você corre o risco de ser preso. Porque se alguém que está ali do lado ver aquela situação, pode chamar a polícia, pode chamar o conselho tutelar, você pode ser acusado de agressão, você pode ser acusado de inúmeras coisas, de tortura, porque não se tem mais o direito de educar os filhos. E aí o mundo quer que a gente eduque os nossos filhos dessa forma como eles estão dizendo aí, que os nossos filhos nascem sem sexo. Você vai educando ele, da comida, da roupa. Quando ele crescer, ele escolhe o que ele quer ser. Se ele falar para você que ele quer ser homem, então ele é homem. Mas se ele falar para você que ele quer ser mulher, com corpo de homem, você tem que engolir. E nós estamos aqui para dizer que não. Nós não aceitamos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos conhecedores da palavra. A palavra de Deus traz aquilo que o mundo mais odeia, que é a verdade. Se o teu filho nasceu homem, ele é homem.
Se a tua filha nasceu mulher, ela é mulher. E ela tem que ser educada assim, sendo uma mulher. Se o teu filho nasceu homem, ele precisa ser educado assim, sendo um homem. Lá em casa nós temos um casal, que é o Miguel e a Gabriela. Irmãos, a convivência é única, mas esse relacionamento, essas características daquilo que eles são, já está presente na vida deles. Às vezes o Miguel falava, ele vai fazer aniversário agora em maio, e aí a gente brinca, ele fala, o que você quer da sua festa? Ah, eu quero, sei lá, o Batman. Ah, não, vamos fazer da Peppa Pig. Ele fala, não, pai, eu sou menino. Né? É a mesma coisa com o Gabriel. Se você fala um personagem masculino, ela vai dizer, não, eu sou menina. Porque isso é muito particular. Agora o mundo querer dizer que os nossos filhos não podem ser educados da forma como os pais querem, como os pais desejam, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E uma coisa também que tem destruído as nossas famílias é a violência. A violência tem assolado as nossas famílias. E violências de todos os tipos. Sobretudo aquela em que o inimigo realmente tem tirado de nós as pessoas com que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, sejam nos vícios da droga, da prostituição, seja neste vício do adultério, sejam realmente nas mortes, nos assassinatos que têm acontecido. Quando a gente sai de casa de manhã, a gente nunca sai com a certeza de que vai voltar, porque o mundo está realmente virado ao contrário. E isso, quando nós perdemos alguém da nossa família, seja o pai, seja a mãe, seja o esposo, seja a esposa, a tendência é que realmente nós fiquemos assim, desestabilizados, seja o filho. E nós sabemos que dentro da sociedade o correto é os filhos enterrarem os pais. Mas quantos pais têm enterrado os seus filhos? Quantos pais têm perdido os seus filhos para este mundo? Têm perdido os seus filhos para as mãos do inimigo? Mas nessa noite nós estamos aqui para orar contra tudo isso e para pedir que o Espírito Santo realmente venha em nosso auxílio. Se tem uma coisa que João Paulo II dizia, e que é uma grande verdade, é que nós nunca podemos nos cansar de dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. A nossa primeira oração da manhã deveria ser essa: vem Espírito Santo. E durante o dia, em diversas situações da nossa vida, nós também deveríamos dizer: vem Espírito Santo. Porque é Ele que nos dá força, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que realmente nos dá o entendimento de tudo aquilo que a gente não consegue compreender ainda. Quando eu conheci a renovação carismática católica, eu tinha 15 anos. Eu conheci através do Ministério das Artes, teatro. E quando eu comecei a compreender tudo aquilo que Deus queria, tudo aquilo que o Senhor é realmente, as pessoas muitas vezes diziam: ah, você vai ser padre, né? Porque a gente começa a ficar muito na igreja muitas vezes. Só que quando eu discerni que não era aquilo que o Senhor queria, que Ele queria realmente que eu formasse uma família, eu comecei a pedir a Ele. E a gente vai conhecendo pessoas, né, do grupo de oração, na igreja. Sempre a gente acha que aquela pessoa é a pessoa da nossa vida, né? Não, vou casar com aquela menina, nossa, encontrei agora o amor da minha vida, é essa pessoa. E aí acaba não acontecendo, não é, a gente vai aprendendo com a vida. Mas chegou um momento na minha vida em que eu falei para o Senhor: olha, a partir de agora, eu vou começar então a orar, e eu quero que o Senhor mande a pessoa certa. E até essa pessoa chegar, eu não vou namorar, não vou ficar com ninguém. Eu esperei 4 anos e 8 meses, se não me engano, até conhecer a Gisele. E aí eu fiz uma lista lá daquilo que eu queria.
na minha esposa. E eu falava para Deus: Senhor, eu quero isso, direto e reto, né? E fazia uma oração, que é o que é proposto naquele livro que chama Glorioso Encontro. Então, se você é solteiro, ela não vale para os casados. Se você é solteiro, procure uma livraria católica, normalmente na Paulus, tem na Loyola. Glorioso Encontro. Como receber no coração de Deus o esposo ou a esposa que você espera. Leia o livro, faça a sua lista e faça a oração. Eu lembro que o trecho da oração diz assim: Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja, vá preparando ela para o nosso encontro. Eu sou de Brasília, moro em São Paulo há 11 anos, Gisele é do Rio de Janeiro. Nós nos conhecemos no chat da Canção Nova, quando a Canção Nova ainda tinha o chat lá no portal. Ela deixou tudo lá no Rio, família, trabalho. Nós nos encontramos então em São Paulo para viver aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Aquilo que nós vimos, como certeza para a nossa vida, que era o matrimônio. Então nós estamos casados há 7 anos já, fizemos agora recentemente. Temos essas duas bênçãos que vocês viram, Gabriel fazendo do palco aqui um trampolim, né? O Miguel está mais quieto hoje, porque também vai crescendo, mas é aquele que entrava no primeiro banco e saía no último. Mas eu sempre digo: não desista da tua família, traga a tua família para a igreja. Mas os meus filhos, meu Deus do céu, eu não aguento. Traga a si mesmo, traga a si mesmo. Eu não consigo participar da missa, nem eu não consigo participar direito às vezes. Porque eles muitas vezes não deixam. Mas a gente não pode ter aquela cultura de falar: então eu vou e eles ficam. Não, tragam. Ainda que entre no primeiro banco e saia no último, ainda que curem, porque já vai crescendo dentro dessa espiritualidade, dentro dessa vivência. Não deixem para trazer os filhos de vocês para a igreja quando eles completarem a fase de ir para a catequese, de ir para a crisma, não. Tragam desde sempre. Se tem uma coisa que os meus filhos vão poder dizer, se assim eles continuarem na renovação carismática, é que desde quando eles foram concebidos, desde quando eles nasceram, eles estão dentro deste movimento. Porque o Miguel, sempre foi o primeiro, então sempre esteve comigo em todas as formações do Ministério de Pregação. Talvez tenha pregadores da minha diocese que não fizeram todas as formações como ele já fez. Se vou brincar lá assim. E a Gabriele também, apesar de toda essa escritagem dela, é uma criança que está sempre próxima. E ontem ainda fiz uma postagem. Ela mais ou menos com 1 ano, eu pregando e ela dentro do lambão. E ela recentemente, agora no Réveillon de Carnaval, também do meu lado, também no lambão. Então, irmãos, a minha e a tua família é um sonho de Deus. Você acredita nisso? Sim ou não? Eu quero te convidar para ficar de pé. Olha para quem está do teu lado. Você o conhece? Sim ou não? Sim. Ali é mãe e filho, ali é um sorrisão, Dá um sorrisão para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela bem assim: meu irmão, ou minha irmã, a sua família, a sua família é sonho de Deus. Opa, sonho não, é uma realidade de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu queria que você se voltasse agora, se você sabe onde está a direção da tua casa. Se para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Se volte em direção àquele lugar que o Senhor construiu hoje, o teu lar, a tua casa. E eu quero que você imagine agora você chegando ali na tua casa, ali na entrada da tua casa, no portão.
Não sei se tem portão, se não tem, mas ali, na entrada da tua casa. E pelos olhos da fé, que quando nós fechamos os nossos olhos, a gente consegue realmente olhar um pouco para dentro de nós. Eu quero te convidar agora que você adentre a tua casa, que você vai entrando. Eu não sei se a tua casa já é na rua, ou se quando você entra ainda tem o quintal, se tem a garagem, mas adentre. E de acordo com o que você for adentrando, você vai dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui a minha casa, ela te pertence, ela é tua. Nesta noite, eu entrego a minha casa inteiramente, totalmente nas tuas mãos. E eu te convido a que você entre agora dentro da tua casa. Você conhece, você sabe como é. Vai indo em cada um dos cômodos da tua casa, da sala, da cozinha, dos quartos, do banheiro, da área de serviço, do quintal, cada um dos cômodos, e vai dizendo: Senhor, cada um dos cômodos da minha casa te pertence, é teu, Senhor. Eu te consagro e eu proclamo nesta noite que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Eu quero que você traga também agora à memória todas as pessoas que ficaram na tua casa. Talvez a sua esposa, talvez o seu esposo, talvez os seus filhos, filhas, talvez moram outros parentes contigo. Quero que você apresente cada uma dessas pessoas agora. E também diga que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Então diga: Jesus Cristo é o Senhor da vida do meu esposo. Jesus Cristo é o Senhor da vida da minha esposa. Jesus Cristo é o Senhor da vida dos meus filhos. Diga o nome do teu filho. Diga o nome do teu esposo, da tua esposa. Diga que Jesus Cristo é o Senhor da vida dessa pessoa. Proclame isso. Sobretudo se essa pessoa passa por alguma situação de vício, de desemprego, alguma situação de doença. Diga agora: Jesus Cristo é o Senhor da vida desta pessoa. Eu te consagro essa pessoa, Senhor, nessa noite. E se você ora em línguas, solte a tua oração. Deixa o Espírito Santo de Deus vir agora ao nosso encontro, para selar em nós tudo isso, para selar as nossas famílias, que são realidade de Deus. Por isso, vem Espírito Santo. Como dizia João Paulo II, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Ori a Kandara Shuri, a Labaralha Kandara Shuri. Ori alabarara kandara shuri, a kandara shuri, a kandara. Ori alabarara kandara shuri, alabarara kandara shuri. Ori a kandara shuri, alabarara kandara shuri. Ori a kandara shuri, alabarara kandara shuri. Ori a kandara shuri, alabarara kandara shuri, a kandara. Ori alabarara kandara shuri, a kandara shuri. Ori a kandara